Alô, amigos. Aqui estamos mais uma vez para apresentar o podcast Gente que Fala. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17 horas, pela TV aberta, canal 9 da NET, canal 8 da Vivo. Nós estamos também no YouTube, onde eu peço para vocês, por favor, inscrevam-se e ativem o sininho que aparece, tá bom? Ajuda a gente. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e também na AltV, do amigo Alberto Luchetti. Eu tenho o prazer hoje de receber o Coronel Marcel Lacerda Soffner. Como vai, Coronel? Eu tô bem, e você? Como é que Tudo tá, bem? né? Satisfação estar aqui no programa, a gente que fala com você, Fausto. Agradeço todos os nossos internautas, telespectadores, pela oportunidade de estarmos aqui hoje batendo um papinho um pouquinho. Isso mesmo, vamos conversar um pouquinho. O senhor é bacharel em Direito. Sim, Se eu falar alguma coisa aqui errada, me corrija. sim, claro. Possui certificado em Marketing. Sim, Comandou o 24º Batalhão de Policiamento Metropolitano em Diadema. perfeito. Se candidatou a vice-prefeito lá em Diadema, Isso. mas não conseguiu se Com o eleger. Taca, que inclusive É, hoje é o prefeito de Diadema. Na ocasião, eu era candidato a vice-prefeito com ele lá na. Deixa um abraço aqui pro Taca e para todos aí da cidade de isso Diadema. mesmo, isso mesmo. Eu mando um abraço também. Foi secretário municipal de Defesa Social de Diadema, especialista em trânsito e transporte, Isso. doutor em ciências policiais, Sim. diretor de comunicação social da PM, colunista do jornal Imprensa Brasil, Uhum. adjunto da grande mídia e assessor de imprensa da PM. É, eu É exerci isso, essa Coronel? função naquela ocasião, quando eu Sim, estava na ativa, né. sim. Aí a gente trabalhou 8 anos aí no Centro de Comunicação Social, com nosso amigo, hoje o chefe da comunicação social, que é o Coronel Maceira, deixa um abraço aqui para ele, e todos da equipe que estavam lá, né. Perfeito, perfeito. Nasceu onde, Coronel? Eu nasci em Marília, uma Marília. cidade aqui do interior do estado de São Depois foi Paulo, para Carapicuíba. aí nós mudamos para lá Marília, exatamente, olha aí. Marília, olha que coisa linda, Marília. Essa igreja aqui é a igreja São Bento, onde a minha mãe casou, né, na ocasião, né. Terra dos Mar Santos. É, exatamente. É, É de lá mesmo, é. é. E aí, com 4 anos de idade, meu pai veio trabalhar aqui em Jandira, né, Jandira. e aí nós fomos morar em Carapicuíba, aí minha infância foi praticamente aí, né. Carapicuíba. E depois, mudei aqui para São Paulo e estou mais de 35 anos aqui na cidade de São Paulo. E como foi a sua infância? Ah, foi maravilhosa, né, eu tenho aqui uma recordação muito grande aqui da cidade de Marília, até mesmo porque nós íamos sempre para lá, né, então, a minha mãe foi professora, sempre foi professora da rede estadual de ensino e sempre trabalhou logo após o magistério, né, nas fazendas lá da região de Marília, e tal. Aí teve que vir para cá, veio a contragosto, né, porque ela gostava muito lá da região, Sim, mas se deu muito bem aqui, né. Minha mãe era uma alma especial, né, sim, é uma alma especial, sim, né. sim. E foi campeã regional de natação lá de Marília, na Olha ocasião, só, né. Sempre nadou, minha mãe esportista. sempre nadou, sempre nadou. À toa que todo mundo em casa é peixinho, né, desde aquela hoje a gente e os É, filhos também, né, e os sim. netos também. E naquela ocasião, ela veio para cá, se deu muito bem na área de magistério e deu aula em Carapicuíba durante muito tempo, né. E a natação é um esporte maravilhoso, né, É, porque excepcional. Até praticamente, assim, os últimos dias, da vida dela, ela sempre nadou, sim, sempre nadou. Então, sim, é um esporte aqui que prepara, né, cardiopulmonar, né, tal, sim, exercício, mente e tal. A sim. dona Marisa aí. Sua mãe aí, É, mamãe, o papai dona ali, Marisa. Ah, e aqui quando eu era pequenininho, né, minhas sim. irmãs, né, eu e a Cristine, a Patrícia, e tem um outro irmão que foi temporão e É. mora nos Estados Unidos, que é o Rodrigo, né. E por que depois, em que época É. a sua escolha pela PM aconteceu? Então, eu vivi ali em Carapicuíba, cercado ali na época por militares, né, porque Sim, ali você tem os quartéis do exército, né, em Quitaúna, em Barueri, a gente sempre teve muito contato, eu gostei muito
dessa eh, do perfil, né, vamos Sim, assim dizer, né. sim. E aí eu fazia, na época, o ITO, que é o Instituto Tecnológico de Osasco, onde eu fiz eletrônica. Coincidentemente, a gente tá falando, né, sobre É, corrente elétrica um pouquinho aqui nos exatamente. bastidores. É, E aí eu na ocasião, aí surgiu a oportunidade de eu prestar, gostava, né, então eu fui me informar para fazer a escola de sargentos, a escola de oficiais, etcétera. Aí fui me informar, o quais eram as possibilidades que existiam e que ainda existem hoje, né, sim, tanto nas carreiras militares das Forças Armadas, quanto também da Polícia Militar. sim. Aí eu prestei concurso para todas, independentemente. Para mim, não Poderia ter sido o poderia ser exército. do Exército, poderia É, ser da Força Aérea, poderia ser até na Marinha também eu prestei. sim, Inclusive tenho colegas na época que prestaram, uns foram para o Exército, outros foram para a Marinha, o Fábio, nosso amigo de infância, de longa data também, que é capitão de mar e guerra da reserva da Marinha, mora em Sorocaba. E outros tantos também, porque aí eu pegava na mão da turma e falava: "Vamos prestar aqui, né, tal, vamos sim. prestar o concurso, né". O coronel Tadeu também, que é deputado federal hoje, estudava lá no ITA com a gente. Então eu praticamente eu falava: "Ô moçada, vamos prestar concurso aqui, né, para as academias militares", porque a gente estava fazendo colegial, né, então a gente poderia prestar o concurso já para as academias, né, É, tanto para a AFA, que é a Academia da Força Aérea, a Escola Naval, a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e o Barro Branco, né. é. E aí eu passei no Barro Branco, né, então fomos fazer a carreira lá em 1985, começou a minha carreira na Polícia Militar, né. Sei. O Tadeu é interessante porque eu falei com ele: "Ô Tadeu, vamos prestar aí para o Barro Branco?". Ele falou: "O que que é isso aí?". Eu falei: "É a Academia Militar da Polícia Militar". "Ah, mas então", ele morava lá na região, né, em Itapevi. Eu falei: "Mas como é que é o negócio?". Eu falei: "É, presta, você vai ficar lá internado, vai estudar, ter oportunidade de ter uma carreira brilhante". Eu falei: "Eu vou prestar". Ele prestou, passou, e eu não passei. Não passou. E Aí aí? eu tentei mais umas 2 vezes, na terceira emplaquei. Por Sim, isso que é importante, né, quando você tem um sonho, né, vá atrás do seu sonho, né, não isso desista do seu mesmo, sonho, né. isso mesmo. E aí, as coisas aconteceram naturalmente. Faça a É, sua parte, né, é. estude, peça a Deus, que os planos são sempre dele, não nossos, e aí deu certo, né. Eu tinha um tio Aham. tive um tio Sim. que era coronel da Polícia Militar. E quando eu atingi os 17 anos de idade, Sim. ele me chamou e perguntou se eu gostaria de entrar para PM, Uhum. porque o filho dele, Uhum. meu primo, né, Sim. ia entrar, o filho dele, e então ele gostaria que eu entrasse também. Uhum. Mas eu tinha outras intenções. Sim, sim. Já trabalhava em jornal de bairro, Ah, que mesmo com bacana. 17 anos. Aham. Não, eu quero ser jornalista e fiquei, Que é uma profissão acompanhei, maravilhosa, né. mas eu tenho enorme respeito pela Polícia Militar Obrigado, é. de E São passou Paulo. rápido, viu. Passa Passou rápido, rápido, né. passa. Foram 33. Serviu o exército também como soldado, né, em 1983, aí em 84 eu fiz cursinho, em 83, 84 fiz cursinho e entrei em 85, né. Aí começou a minha carreira. Então eu tenho 1 ano de exército e 33 anos de polícia militar. Quanto tempo leva para uma subida de patente? Depende, muito, do período em que você se encontra e o número de oficiais que estão na Sei, ativa, né. Recentemente foi aprovado o Estatuto da Polícia Militar, a Lei Orgânica das Polícias Militares. sim, Isso tende a mudar, né, assim que ela for, efetivamente regulamentada, aplicada pelos estados. Foi uma batalha muito grande, né, principalmente do deputado federal Capitão Olímpio, o Capitão Augusto, né. Major Olímpio também, falecido Major Olímpio, sempre Major Olímpio. teve, sempre apoiou É, essa labuta. Era um projeto que já estava lá há mais de 20 anos. E foi aprovado recentemente. Então nós temos agora a lei federal, né, a Lei Orgânica das Polícias Militares e a Lei Orgânica das Polícias Civis também. Hã, e a tendência é que haja uma certa, um planejamento fixo aí entre os postos, vamos assim dizer, a cada 4 anos você ser promovido. Isso hoje ocorre, mas não com essa determinação do que prevê a legislação, até porque ela é recente, né. A tendência é que ela venha a ser aplicada aí ao longo do tempo. Mas na minha época, a gente sentiu isso um pouco na pele. Eu fiquei
rápido, de segundo tenente para primeiro tenente foi rápido, né? Mas de primeiro tenente para capitão foram 10 anos, de capitão para major também 10 anos. Então Sei. era um tempo muito grande que a gente entende, né? Exatamente, Mas exatamente. também major, tenente coronel, foi rapidinho, aí eu fui coronel na reserva, né? E aí foi muito rápido essa possibilidade. Sim. E até as pessoas entenderem também como é que é a ascensão, não é? Porque você tem que fazer o curso de É, graduação no Barro é. Branco, onde você se torna bacharel de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Aí, como capitão, você presta um concurso público interno para você fazer o mestrado de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Sim. Só com esta certificação, que nós chamamos de CAO, que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, aí você tem condições de ser promovido a major. Se você, o primeiro posto do oficial superior, né? Se você não tiver esse mestrado, você não é promovido a oficial superior. Para na carreira capitão, entendeu? Em capitão. Aí, como major ou tenente-coronel, você faz um outro concurso público, que é para doutorado em ciências policiais, segurança e ordem pública, que te dá o requisito, que é sine qua non, que é sem o qual você não pode ser promovido a coronel. Não quer dizer que você vá ser promovido, porque aí é uma decisão de política interna, Sim. estratégica da Polícia Militar. Não que você não tenha capacidade para ser, porque a partir do momento que você presta o concurso e começa a fazer o doutorado e se forma, você está apto em condições para ser promovido a coronel, Sim. entendeu? Então não é fácil, porque você tem que estudar muito, né? Mas na rua, todo mundo é seu guarda, né? Você tá ali na rua, o pessoal não vai fazer distinção se você tem uma estrela, duas, uma gemada ou não. Você tá ali, é seu guarda. Você frequenta lá o Clube dos Oficiais da Eu PM, não? frequento mais aqui o Círculo Militar aqui no Ibirapuera, Sim. inclusive eu sou conselheiro Onde voluntário tem lá. os famosos almoços aos Nos domingos, domingos, com baile. isso, exatamente, Continua é. assim? Continua, temos Sim, lá os almoços nos sim. domingos, aqui em frente à Assembleia Legislativa, no Isso. Ibirapuera, né? É. Eu moro mais aqui um pouquinho na região sul, né? E então, para mim, fica um pouco afastado a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, É longe, né? Porque... que é o pessoal que mora lá na Zona Norte, na Zona Leste, fica mais fácil, né? Sim, sim, com Mas é certeza. um excepcional clube É, também, né? Tem muitos civis, né? Que frequentam e são associados, como aqui no é, Círculo Militar também da é. mesma forma, né? De Santo Amaro, por exemplo, lá é uma viagem, né? É uma viagem, É é. Já longe. até aqui para o Círculo Militar também já é um pouquinho distante, né? É, Naquela ocasião, eu lembro que uma das piscinas que eu comecei a aprender a nadar também foi naquela ocasião no antigo Santa Paula Yacht Club, que existia lá Interlagos? em Interlagos, É, depois foi ser Costa Azul, né? sim. A gente vinha lá de Carapicuíba em 1900, na década de 70, acredita? Acho que a gasolina era barata naquela ocasião. Com certeza. Aí, ó, fardado de verde oliva, né? É. Aqui, naquela época eu tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Foi acabando aos É, pouquinhos, né? aqui foi o primeiro ano da academia, né? Que nós recebemos aí o espadim, né? Às vezes, ô Fausto, as pessoas confundem um pouquinho o espadim com a espada, né? Sei, O espadim é uma réplica da espada do Brigadeiro Tobias. sei, Então, todas as forças têm uma réplica da espada do seu fundador. Então, o sei. Exército é uma réplica da espada de Caxias, aqui é uma réplica da espada do Brigadeiro Tobias de Aguiar, que era o presidente da província de São Paulo, que é hoje como se fosse o governador de São Paulo hoje, né? Entendi, entendi. Então, é uma réplica em miniatura. O espadim, que a gente chama, o espadim, é o símbolo do cadete. Então, quando a gente entra na academia, nós não recebemos o espadim. Nós ficamos lá até a gente entra em fevereiro, a gente fica até maio sem, sem nada. Inclusive, que a gente usa o que nós chamamos de bichoforme. O Sei. que é o bichoforme? Bichoforme é uma calça jeans, uma bota preta e uma camiseta branca, Hum, né? Esse é o bichoforme. sei, sei, É uma mistura, uma espécie de, digamos assim, uniforme do bicho, aquele que está sei, entrando, né? sei. No primeiro ano. Aí depois a gente tem, a gente começa a usar o uniforme uns mês antes, mais ou menos em abril, tem uma solenidade do primeiro uso do uniforme, da farda, e aí no dia 24 de maio, né? Que é uma data emblemática também, a Batalha do Tuiuti, aí a gente recebe aí o espadim. Tem trote, não?
Ah, tem uns Tem, trotezinhos né? saudáveis, vamos assim Sim, dizer, né? sim. Civilizados, É, né? civilizado, né? É, é. Mas hoje em dia é muito interessante porque tem algumas brincadeiras lá no Barro Branco, né? É interessante. Toda academia tem a sua, né? Então, a gente brincava até nos alojamentos lá, que a gente ficava no alojamento, brincava de metrô, né? Então você tinha que passar por cima de uma cama, passar por baixo de uma cama, subir por baixo da cama. Então eram essas brincadeiras Sim, que tinha sim. saudáveis lá, Saudáveis, né? Sem nenhum problema. entre os mais antigos, porque é interessante, nas academias militares existe uma hierarquia entre os que estão no último ano e estão no primeiro ano. São superiores e hierárquicos, Sim, entendeu? Não são só colegas, são colegas, mas amigos, estão lá em todos, cima já. mas já estão no quarto ano, já estão no É, terceiro, né? é, é. Então, o bicho, vamos assim dizer, né? Sim. O O calouro calor. é uma recruta lá, digamos assim, né? Aham. Então a gente já começa a ter, já desde o primeiro dia, aqueles conhecimentos básicos da hierarquia da disciplina, entendeu? Então a gente não pode chamar o colega lá do quarto ano pelo nome, a gente tem que chamar de seu aluno, de seu cadete. A gente chama aluno no Barro Branco naquela época, né? Hoje a gente chama seu cadete, né? Então, seu cadete, tal, aquela coisa toda, porque ele é superior hierárquico, né? Aqui estamos aqui o Coronel Maceira também, né? Que na época ele era major, o filho dele também agora já é tenente. E aí eu fui na formatura prestigiar a formatura do aspirante, né? Que é o filho do Maceira, né? Aqui foi uma É. viagem que nós fizemos em serviço, né? Para Nova York, para visitar lá a polícia de Nova York, né? Aham. Porque existe uma similaridade muito grande entre o efetivo que nós temos aqui na capital, o efetivo de polícia que existe lá na cidade de Nova Nova York. York, né? A diferença é que lá é ciclo completo de polícia, né? Uma polícia municipal, faz o ciclo completo, prevenção e investigação numa só polícia. E nós fomos conhecer a parte de tecnologia. Aqui são os colegas que trabalhavam na época, o Major Ronaldo, né? O César e outros colegas que trabalhavam aqui no Copom, né? E na área de tecnologia, que hoje que a gente chama de DETIC, que é a Diretoria de Informação Tecnologia, Informação e Comunicação, né? Sim. Ou seja, a parte que desenvolve os softwares, toda a parte de aplicativos, toda a parte de telecomunicações, que é tudo digital hoje, né? E naquela ocasião nós fomos mostrar o Copom Online para a polícia de Nova York. O que é o Copom Online? Né? O Copom Online é uma das ferramentas, é um dos aplicativos que existem no Copom hoje, né? Desenvolvido e que está integrado com o sistema operacional da Polícia Militar. Sistema operacional, quando as pessoas ligam para o 90, elas não têm ideia da tecnologia que está por trás disso tudo, né? E foi desenvolvido pela Polícia Militar, pela então Diretoria de Sistema, naquela época, em 1986. E esse aplicativo ele foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Mas naquela ocasião, em 1986, foi a primeira versão, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um despacho de uma viatura, você liga para o 90, né? Você tem toda um, um catálogo, né? Ou seja, vai ser inserido no sistema todas as informações. Quando o atendente aperta o botão, já vai para o despachador, para aquela viatura que corresponde à área daquele chamado, né? Porque antes era tudo no papel, antes, na década de 70, era Sim. tudo papelzinho, parecia negócio de avião, sabe? Que você Sim. tem as papeletas, os aviões que vão chegando assim. Sim. Hoje também não é mais assim. É. Mas naquela época era assim, entendeu? Então a gente dividia a cidade de São Paulo, antes de 1986, dividia a cidade de São Paulo por 5 áreas. A cidade de São Paulo era 5 áreas. E cada região tinha uma cor, uma papeleta de cartolina. Era assim mesmo. Então, a região central era verde, uma outra era azul, outra era amarelo, alguma coisa assim, né? Vermelha e tal. E aí, pelaquela cor, aí eu tinha uma estafeta que saía da sala do atendimento do telefone, com aquela papeletinha, ia pro corredor do outro lado, pra sala de rádio. Com aquela papeletinha, pela cor daquela papeleta, ele já sabia onde que tinha que entregar no rádio correspondente daquela região, para falar com as viaturas locais. Imagina como é que era o negócio, É. né? É. E depois, com a primeira versão do CIOPM, que é o Sistema Operacional da Polícia Militar, isso começou a ser informatizado. E ao longo do tempo, várias aplicações foram sendo inseridas, né?
E uma delas é o Copom Online. O que é o Copom Online? Quando você liga para o 90, olha, tem um cidadão aqui que está com uma atitude suspeita, está meio esquisito aqui. Dá para mandar uma viatura para averiguar, para ver o que está acontecendo? Muito bem. Essa não é uma ocorrência criminal, vamos assim dizer. É uma ocorrência de, Leve. digamos assim, preventiva. Você tem Sim. que ir lá para ver o que está chegando. Tá Porque pode ser uma acontecendo. pessoa que está ali, normal, mas também pode ser alguma pessoa com uma má intenção. A polícia vai até o local e isso fica registrado no Copom Online. Fica registrado, plotado, digamos assim, com a latitude, longitude, hora, dia do ano, mês e tal. E isso começa a gerar uma massa de informação importante, né? Ou se não, quando uma ocorrência, acabou de acontecer um crime aqui, uma viatura tal, a viatura vai para lá, além de ter esse registro depois no boletim de ocorrência informatizado, que é integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, depois que faz o registro lá na delegacia, fica o registro também. Isso aí vai para uma outra ferramenta que é o Infocrim, né? Tem o Fotocrim também, tem outras ferramentas importantes que são acopladas e que trabalham. E o Copom Online, isso fica tudo mapeado. E nós fomos mostrar isso para a polícia de Nova York, né? De maneira que, por exemplo, quando o gerente de polícia preventiva, que nós chamamos, que é o capitão, que é o coronel, que é aquele responsável pelo policiamento preventivo numa determinada área, ou numa determinada parte dessa área que nós chamamos de subárea, que é o capitão, ele tem condições hoje, pelo seu celular, de saber quais as viaturas que estão operando naquele local, quantas viaturas são. De maneira que você passa o dedo assim, passava o mouse, né, naquela época, hoje você passa o dedo aqui na tela e clica, o gerente de polícia preventiva, autoridade policial militar, ele tem condições de saber quem é o policial, porque aparece um pop-up assim com a viatura, com o carregado, com o número de matrícula, etc e tal. Quando nós mostramos isso aí para a polícia de Nova York, eles não acreditaram. Falaram, nossa, entendeu? Tanto é que a reunião era para ser de 40 minutos, nós ficamos lá mais de 4 horas conversando com eles. E eles falaram, eu tenho isso daí gravado, né? Porque eu fui como assessor de imprensa fazer essa viagem lá, né? Na época. Porque Nova York tem a maior quantidade de brasileiros fora do Brasil moram em Nova York, no mundo, né? Até eu pautei a imprensa lá para falar dessa visita. E aí a imprensa brasileira, né? E aí eles falaram, poxa, é uma primeira polícia do mundo que vem aqui compartilhar tecnologia com a gente, entendeu? Isso é um orgulho pra gente, Claro que é. né? É o que eu ia falar agora. E aí eles falaram o seguinte, e aí foram mostrar lá o centro de integrado de emergências, que deu origem ao que nós chamamos hoje de centro integrado de comando e controle aqui. A gente estava, então, um passo à frente, né? Nessa parte de polícia preventiva, sim, né? Porque da parte de investigação, eles são muito fortes lá, né? Da taxa de solução de crimes, nas primeiras 24 horas, bate 80%, foi o que eles disseram lá. Porque eles têm condições de dar todos os subsídios necessários ao investigador de campo que está lá, logo após o acontecimento de um determinado delito. Tanto é que nós fomos lá no Real Time Crime Center, que é o centro de monitoramento deles de eclosão de crimes, né? Então eles têm condições de fazer isso daí. Já o despacho de viaturas lá é por um programa que foi desenvolvido não pela polícia local, mas pelo mercado americano. Estrategicamente, nós optamos pela própria polícia desenvolver aqui, né? E um outro detalhe é que é diferente lá a situação, né? Porque lá cada policial ele tem a sua viatura. Ele vai com a viatura para casa. Aqui não. Ele vai para o quartel. Lá eles vão para casa. Eles podem até fazer, no horário de folga, lá uma atividade que nós chamamos de bico aqui, que é ilegal, mas lá é legal, no shopping, etc e tal. Tudo é previsto isso na legislação deles lá. Então eles têm muitas viaturas, né, preventivas, vamos assim dizer. Aqui é racional, então a gente tem que ter mecanismos de controle, né? E eles acharam muito interessante isso daí. Até a legislação lá é outra, é totalmente diferente nessa questão, né? Mas são peculiaridades diferentes. Mas nós tivemos essa possibilidade de fazer esse estudo comparado e acabou dando origem, né, ao Detecta, que hoje é a Muralha Paulista, etc. E tal. E as câmeras no fardamento?
Então, A hoje é um. favor, você Não, é a olha, é favor? assim, para aquele que não deve, né, não tem nenhum tipo de problema. Sim, Existem algumas situações especiais que devem ser amparadas pela legislação, mas fora essa questão, eu entendo que o policial que está trabalhando até serve de prova para a ação que ele está sendo desenvolvida, né? é, Quantos e quantos a gente fala crime, porque é um crime, né? Está agindo sobre uma excludente de licitude, em legítima sim. defesa, né? E que acaba até ajudando o policial militar, né, na produção de provas, né, a favor da sua ação, que deve ser legal, que deve ser prevista na legislação, etc e tal, né. A escolha do confronto nunca é do policial. A escolha do confronto não é do policial. A escolha do confronto é do ladrão, é do bandido que opta por confrontar a polícia, né. Então, se ele opta, porque ele tem 2 opções, né, entendeu? Ou se entregar ou sofrer as consequências de um determinado confronto, e a polícia está sempre preparada, né. Então, ninguém quer o confronto, mas o confronto às vezes é inevitável. Nós não vamos perguntar: "Ah, o que está acontecendo? Espera aí, baixa a arma". Não, o cara apontou a arma, vai tomar tiro, não tem jeito, entendeu? Como é que vai fazer? Então, às vezes é preferível ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Então é uma questão simples de legítima defesa. Então é isso que tem que ser feito. Agora a Câmara É, vai te ajudar? Claro que vai. Vai te ajudar, sem dúvida vai nenhuma. mostrar a cena, né? Vai mostrar a cena, tal. Agora é uma questão de política pública, né, é uma questão de você optar dentro de uma determinada prioridade. Aí política pública de governo, que é o governo que tem que, dizer aí o que é melhor do ponto de vista de decisões políticas. Existe uma certa política na hierarquia policial, né? Assim, Porque política tem em todo lugar, todo né? lugar, né, não tem É, jeito, até para é, você ser promovido a coronel, é, né, é. porque assim, nós temos as promoções na polícia militar, desde lá do começo de carreira como soldado até o último posto, até o último penúltimo posto, é por antiguidade e por merecimento, né. Até capitão, metade vai por antiguidade e metade vai por merecimento. O que quer dizer antiguidade e merecimento? Antiguidade, a gente fala na carreira militar que antiguidade é posto, e é mesmo. Antiguidade é posto. Sempre vai ter um que é mais antigo que você e que tem precedência sobre você. Isso é normal. A hierarquia enverga, mas não Sim, quebra, né? sim. Desde o começo foi assim, vai ser sempre assim. Desde o exército romano foi assim. E vai na época dos exércitos romanos. E vai continuar sendo assim. Nas empresas, também da mesma forma. Mesmo porque as empresas trouxeram essas noções de hierarquia e disciplina dos romanos, que eram militares naquela época, né? Do exército romano, que eram militares daquela época, e foi evoluindo com o passar do tempo uma questão importante de estudo de chefia e liderança, né. Hoje você tem que ser líder, né. A chefia, ela faz parte do organograma, mas antes de mais nada, você tem que exercer a sua liderança com legitimidade, e não basta só legalidade, né. Eu me lembro, para responder a sua pergunta, numa das aulas de filosofia do direito na Universidade Mackenzie, na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, nós tínhamos lá o saudoso Poças Leitão. Os nossos maquinzistas que estão nos vendo aqui lembram muito bem do Poças Leitão, que era um professor, decano, bidecano da Faculdade de Direito. Era um senhorzinho caricato, mas muito bem respeitado pela comunidade acadêmica. E ele sempre estava com um guarda-chuvinha assim do lado, sempre de terninho, mas ele entrava em qualquer aula. Até arrepia. Ele entrava de qualquer aula e falava: "Isto é Mackenzie!" E aí a alunada vibrava com ele, É, né. sim, sim. Então é um negócio bacana, por quê? Porque ele tinha essa legitimidade, ele conquistou essa liderança ao longo do tempo. Coincidentemente, foi bem na aula de filosofia do direito, o professor estava falando, tal. Ele entrou, batia na porta, todo mundo parava, e ele só gritava lá, todos, inclusive o professor: "Isto é Mackenzie!" Tal. Aí dava um abraço, todo mundo batia palma, ele saía para outra aula. Aí para outra sala de É. aula. Aí o professor, né, Peixoto, deixar um abraço aqui para o nosso professor mestre Peixoto, falou: "Ó, eis uma aula sobre legitimidade", né. Então, é uma aceitação natural das coisas, né. Então, isso vai ao longo do tempo, vai acontecendo naturalmente, tá. Então por que que eu estou falando? Porque existe a promoção por antiguidade,
Está previsto na legislação, 50% vai para a antiguidade e 50% vai para o merecimento. Aí existe uma comissão que vai analisar quem vai ser promovido por merecimento e quem vai ser promovido por antiguidade. A antiguidade segue o cronograma, segue a ordem. Então, por exemplo, você tem 10 vagas, 5 vai para a antiguidade. Você pega o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Agora, o merecimento, você entra no quadro de acesso. Pode ter 20 lá. Eu posso pegar o 20º e ser o próximo, o sexto promovido. Entendeu? Então, às vezes, uma promoção por merecimento, você acaba passando um pouquinho na frente dos da antiguidade. Mas sempre vai um aqui, outro ali. Um aqui, outro ali. Então, existe essa promoção. Já de major para cima, é 1/3 por antiguidade e 2/3 por merecimento. E coronel é só merecimento, a decisão política. Sei, decisão política. Entendeu? Principalmente para o coronel. Principalmente o coronel. O coronel só é promovido por merecimento. Portanto, é uma decisão de política interna, né, que existe essa possibilidade. Né? E o comandante-geral é uma decisão do governador. Qual é a autoridade que tem um Uhum. policial que já deu baixa, um oficial, Sim. diante de um conflito, diante de um crime? Qual é a autoridade desse? A autoridade, você diz assim, durante o trabalho preventivo, durante o patrulhamento, a autoridade que ele tem. De repente acontece um crime, tem alguma autoridade? Não, ele tem. Preserva a autoridade? Não, sim. Isso O que nós falamos aqui, inclusive as pessoas confundem um pouco a noção de autoridade. Existe autoridade, no caso das polícias, né, de polícia preventiva e autoridade de polícia investigativa. Né? Então, na Polícia Civil, a autoridade é o delegado, em função do quê? Da hierarquia prevista na carreira da Polícia Civil. Né? Na Polícia Militar, o conceito não é processual penal, e sim de direito administrativo. Né? Então, o que é autoridade? Autoridade é aquele servidor público ou aquela pessoa que representa o Estado e que exerce as suas atribuições em função da delegação dos poderes previstos pela legislação. Sim. Então, encarna-se ali uma autoridade de polícia preventiva. Como, por exemplo, um agente da vigilância sanitária. Ele é autoridade lá dentro das funções que ele exerce de vigilância sanitária. Então, o conceito de autoridade, nós temos que distinguir qual é a especificação daquele princípio da autoridade em função do poder de polícia e não poder da polícia, que é exercido em função de uma determinada ação. Então, dentro da atividade de polícia preventiva, dentro do patrulhamento, né, os policiais militares exercem a autoridade de polícia preventiva. Né? Então, ele está ali dentro do conceito de ordenamento jurídico, e que isso, inclusive, foi questionado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que em determinados tipos de abordagem que resultem na eclosão de um determinado crime, porque o crime está acontecendo ali naquele determinado momento, toda essa ação que nós chamamos de persecução penal pode vir a ser desfeita em um determinado momento lá nas decisões do Superior Tribunal de Justiça para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que, no meu ponto de vista, o saudoso Álvaro Lazzarini, que foi desembargador do Tribunal de Justiça, já falava exatamente sobre o poder de polícia da atividade policial. Então, é legítima a abordagem. Aliás, a abordagem é a principal ferramenta de trabalho das polícias. É por meio da abordagem que você vai identificar ali, né, se está acontecendo um determinado crime, se está tendo um tráfico de drogas, se está tendo um tráfico, se tem uma pessoa no porta-mala de uma viatura sendo raptada, sequestrada. É por meio da abordagem que a gente faz isso aí. Como que se pode ser questionado lá na frente? Uma decisão, respeitamos, mas tem que ser dialogado, isso tem que ser questionado pelo parlamento, né? Inclusive aí, os nossos parlamentares na área de segurança pública, tanto no parlamento, já estão discutindo isso daí, né? Porque a abordagem é atributo da atividade de polícia preventiva. Portanto, a autoridade de polícia preventiva tem plenas condições táticas e técnicas e legais de fazer uma abordagem quando há uma fundada suspeita. Isso está sendo questionado hoje em dia, né? Isso é muito prejudicial para a população. Então nós temos que refletir a respeito disso, né?
Porque o direito administrativo vem do direito francês, ele não é codificado, ele é doutrinado, né? A doutrina que diz, e a doutrina é uma fonte de direito. Nós temos a fonte formal e as fontes informais. A fonte formal é a lei também prevê a autoridade do policial militar, o exercício das suas funções. Temos agora, recentemente, a aprovação da Lei Orgânica das Polícias Militares. Nós temos aqui os decretos, os decretos-leis que têm vigência de lei. Nós temos aqui uma série de portarias, de decretos estaduais, de dispositivos infralegais e infraconstitucionais que ditam exatamente a atribuição do policial militar de exercer a sua função do ponto de vista legal, fora do ponto de vista técnico e operacional, que é excepcional. O policial militar aqui no estado de São Paulo, ele é extremamente preparado, extremamente colocado à prova a todo momento. Temos problemas? Todas as instituições têm problemas. Mas nós temos corregedoria, uma corregedoria forte, independente, sólida, que pode adotar todas as providências necessárias caso haja um desvio de conduta. Mas a imensa maioria dos policiais são policiais de bem. Então, essa autoridade, ela é exercida com proficiência, com maestria, com dedicação, com imposição, tudo direitinho em prol da segurança pública e de você, cidadão. Coronel, cidade de Diadema. Sim. A sua história com o Diadema é grande. Foram 5 anos, né, de atuação na cidade. A gente acaba desenvolvendo um carinho muito grande, né? Porque, assim, é uma cidade que ao longo do tempo, ela carregou um pouquinho do estigma da favela naval. Sim. Mas era uma cidade perigosa, né? Ela era uma cidade perigosa. Hoje não é mais, né? Inclusive, nós fomos, como secretário, eu tive a oportunidade de participar de um congresso de políticas públicas em Fortaleza, internacional inclusive, Sim. e que nós fomos demonstrar lá algumas políticas públicas que foram desenvolvidas pela municipalidade naquela ocasião. Dentre elas, o famoso Fecha Bar, que era uma operação que era desenvolvida naquela ocasião, aí na década de 90, justamente para quê? Para que houvesse e houve isto, né? Nós tínhamos vários, assim, barzinhos, botecos, vamos assim dizer, na periferia de Diadema, que não eram regulamentados ou por problemas X, Y, que não vamos entrar no mérito aqui. Então, o pessoal ia lá tomar uma cachaçinha e já saía com a peixeira na mão e já matava o indivíduo. Valente, né? Ficava valente e cometia o crime. Né? Então, a taxa de homicídio naquela ocasião, antes da favela naval, bem antes, era muito grande. Era mais de 125 mortes por 100 mil habitantes, que é um número muito grande, alto. Né? Então, ao longo desse período, da década de 90 para cá, várias políticas públicas foram desenvolvidas pela municipalidade, foram desenvolvidas pelo Estado, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, e isso foi gerando uma consequente diminuição da taxa de homicídios ao longo do tempo. Né? A Operação Fecha Bar, porque houve um decreto de que nenhum bar em Diadema poderia funcionar após as 23 horas. Nenhum estabelecimento. E isso parece-me que está até hoje. Deve ser discutido? Deve ser discutido em algumas situações. Porque hoje a realidade é diferente daquela ocasião. O entretenimento e o lazer faz parte do desenvolvimento do ser humano. Né? Então nós temos lá a Avenida 7 de Setembro, que é uma das principais da cidade de Diadema, em que nós temos algumas regiões, que é uma região boêmia, né, vamos assim dizer, né, mas por enquanto funciona até as 23 horas. Então deve ser discutido lá, a Câmara Municipal deve ser discutir isso daí, quais são os polos de atração, de entretenimento que toda a cidade tem. Os famosos pancadões. Não, independentemente do pancadão, estou falando estabelecimentos comerciais regulamentados, que exercem a sua atividade com responsabilidade. Sim. Agora, os pancadões foi um problema. Hoje, o prefeito Taca, junto com a Guarda Municipal e com as polícias da cidade, estão desenvolvendo algumas políticas interessantes de pré-ocupação, como a Polícia Militar sempre fez, né? Quando eu era comandante de batalhão lá também nós fazíamos isso em conjunto com a Guarda Municipal, de maneira que sempre se eclodia lá 3 ou 4 pancadões, que eram pancadões bravos mesmo,
e o pancadão é uma tragédia social, Sim. tá? É uma epopeia do crime, essa é a grande realidade, né? Porque lá você vai ter, digamos assim, uma enorme promoção de venda de drogas, promiscuidade, etc e tal, que gera problemas sociais. Então isso daí deve ser, não estou falando do ponto de vista cultural, cada um tem a sua opinião, né, Sim. sobre a modalidade musical, eu tenho a Sim. minha, não gosto. Quem gostar, goste, não vamos É. discutir. Mas por trás disso vem uma outra coisa que é a promoção do crime. Então tem que ser combatido, né? Com políticas públicas, inclusive. Então, como nós desenvolvíamos ali? A gente desenvolvia, ou na Zona Sul, na Zona Leste, ou na Zona Norte da cidade, uma prévia ocupação. Então a gente se dividia lá entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal. A gente ocupava uma área, sempre com uma viatura da guarda com a PM, uma viatura da PM com a guarda, e as coisas davam certo, né? Então a gente conseguiu inibir bastante coisa nesse sentido ao longo do tempo. Mas a taxa de homicídio hoje em Diadema, ela está abaixo de 6, 8, 6 homicídios por 100 mil habitantes. Veja como houve uma evolução, né, ao longo Claro. desse tempo. Claro. Então, houve investimento de políticas públicas em lazer, houve investimento em saúde, houve investimento em habitação, houve uma série de investimentos, todos os prefeitos para cá, não vou entrar no mérito de cada um, mas cada um deixou um tijolinho ali, né? E hoje a gente tem certeza que as coisas estão acontecendo cada vez de uma forma melhor na cidade de Diadema, né? E eu fiquei lá 5 anos. Como comandante de batalhão, fiquei 2 anos e meio. Como candidato a vice-prefeito, fiquei lá 1 ano mais ou menos. E depois 2 anos como secretário de Defesa Social, que é o secretário de Segurança da cidade. Sei. né? Durante o seu período de policiamento, existe a lembrança de algum caso especial? Foram tantos, né? Cite um para mim. Bom, assim, a gente sempre teve algumas situações, né, em que a gente teve a possibilidade de intervir ou a possibilidade de ajudar, né? Às vezes até uma simples travessia, que eu sempre tive a oportunidade de fazer, a famosa senhorinha que está atravessando a rua, né? Isso Sim. acontece. Sim. Até ocorrências mais complicadas, né? Como invasão em residência no Morumbi, naquela ocasião quando eu era tenente, novinho. Nós desenvolvemos naquela ocasião, Natal, inclusive, a gente tinha que cobrir o batalhão inteiro, né? Eu pegava um policial de cada companhia. E teve uma ocorrência para mim, essa daí que foi, eu acho que a mais complicada, né? De ladrão em residência no Morumbi, né? Mas assim, eu lembro que nós conseguimos identificar o ladrão lá dentro, né, da residência, se rendeu naquela ocasião, mas ele tentou reagir lá, não houve possibilidade, não tivemos confronto, ele se entregou, né? Mas, e aí prendemos o cara lá, né? Mas aí ele começou a xingar todo mundo na ocasião, tivemos que usar dos meios moderados de força naquela ocasião para contê-lo. Uma outra ocorrência também foi, a gente estava voltando, era 6 de setembro, né? A gente estava voltando para a sede da companhia, que ficava em Pinheiros, e aí cantou no rádio lá uma ocorrência qualquer. Aí nós ligamos a sirene. Naquela época a sirene não é essas que temos hoje, né? Aquela que parecia alarme de fábrica, né? Que você vai Sim. puxando assim, já começa devagarzinho e vai, né? Crescendo, né? Aí quando nós ligamos, aí tinha um ladrão de carro, que estava com o carro roubado, passou do lado da viatura, né? E pensou que a gente estava fazendo para ele, né? Para ele. Ele estava descendo a Francisco Morato, ali onde tem a Tokstok, ali na Ponte Eusébio Matoso, antes da Ponte Eusébio Matoso. E aí ele entrou à direita ali. Hoje essa rua ela é só um sentido, né? Eu acho que é só um sentido. Mas então, ele entrou na contramão ali. E nós descemos beirando a Tokstok. Hoje é interditado ali, você não consegue ter acesso à marginal. Eu falei, o cara tá entrando por ali, vai sair ali. Nós descemos e embicamos no posto de gasolina na marginal. Aí tem uma ruazinha que dá um acesso pro Jockey Club, que é sem saída. Aí o cara pegou, quando deu de cara com a viatura, ele entrou, a ruazinha sem saída. Aí prendemos ele lá. Prendemos 2, na realidade, né? Estavam armados, inclusive se entregaram e tal. Aquela tal coisa, né? Existe possibilidade de você, se por um acaso o criminoso te aponta a arma, não teria outra alternativa.
Mas se entrega, tá entregue, né. Então se entregou ali, eu lembro que naquela ocasião eram 2 senhores, eu acho que era um que tinha 50 anos, e hoje eu já tô com 61. Vamos dizer, Era 2 jovens, né. novíssimo ainda. Você Entende? E aí eles se entregaram lá, tal, eram 2 fugitivos da colônia penal agrícola de Bauru. Tinha acabado de roubar o carro de uma médica, do Hospital das Clínicas, e não tinha nem boletim de ocorrência ainda. Então, na realidade, era véspera de feriado, a gente estava para viajar no 7 de setembro, a gente ia viajar lá para o Paraná, logo de manhã, né, mas eu fiquei na delegacia a madrugada inteira, porque isso aí era mais ou menos umas 10 horas da noite, eu fui sair da delegacia naquela ocasião lá, eram quase 4 horas da manhã, por causa desse flagrante, mas eu fui viajar no dia seguinte. O policial hoje deve voltar para casa fardado ou pode tirar a farda? É uma opção pessoal de cada um, né. Veja, a situação sociopolítica, legal, hoje no país, é totalmente diferente da realidade que eu entrei na década de 80, né. Hoje, naquela época, a gente tinha orgulho de, assim que a gente entrava na polícia, de carregar uma identidade funcional com uma carteira de policial, né. Não para dar carteirada, mas a carteirada, essa palavra carteirada, ela vem daquela carteira, Sim, né. É aquela capa de couro bonita que você tinha sim, lá, com distintivo, né. sim. Tinha orgulho de usar aquilo, né. Hoje em dia, infelizmente, não é mais possível. Agora, qual é a reflexão que a gente tem que fazer disso? Reflexão que nós temos que fazer disso são das políticas e das decisões estratégicas que o país tomou ao longo do tempo. Então, hoje, não é que o policial tem vergonha de ser policial, não, muito pelo contrário, isso tá no sangue, está na farda, Mas ele tem que se cuidar, mas né? ele tem que se cuidar, É, entendeu? E hoje o crime está extremamente articulado, muito, infelizmente, né, então tem que demais, tomar cuidado, né, tem que tomar demais. cuidado com relação a tudo Eu estou no isso. rol daqueles que já foram assaltados, É, então, é, a gente entende bem isso, né. é. E quando eles chegam agressivamente, Então o negócio não é. de andar fardado, na minha opinião, é o mínimo possível, né. Melhor não andar É melhor fardado. não andar fardado, né, mas anda A gente fardado lembra daquele com delegado lá orgulho. na chácara Santo Antônio, Aham. que delegado de polícia, ele estava inclusive de calção, estava à vontade e tal. É, Veio comendado é assaltar, complicado. o cara percebeu que ele era polícia ou É. de alguma forma, né, e É, acabou matando, né, é o uma delegado. infelicidade. Agora, a farda, as pessoas, os militares têm orgulho na sua farda. Claro, E o tem que ter o mesmo. homem fardado, ele pode entrar em qualquer local, né. Quando uma outra autoridade, seja ela qual for, proíbe um militar de usar a sua farda, isso, eh, para o militar, na minha opinião, modesta opinião, seja lá o que for, em qualquer local, é um traje pro policial, um profundo desrespeito Sim, para a figura do da pessoa que é um militar, entendeu? é. Então, assim, eh, existem situações, né, que às vezes se proíbe por uma questão de segurança, de saúde, por exemplo, para entrar num banco, por exemplo, né. Hoje em dia, mesmo fardado, né, você deve portar além da farda, você tem que portar a sua identidade funcional, Sim, né. Então não é demérito nenhum, você entrar num banco, você mostrar a sua identidade funcional. Mesmo porque você está atestando, por A mais B, é até por uma questão de segurança, que é policial. que é policial. O fato de entrar armado ou não em determinados locais, mesmo fardado, tem que ser analisado do ponto de vista de segurança institucional, seja lá onde for. Isso é possível ser feito, né. Por exemplo, até mesmo no hospital da Polícia Militar, por exemplo, em determinadas situações, o policial para subir, mas é uma questão onde há segurança para o policial lá dentro, não é. Então ele vai lá e se desarma para subir mesmo fardado, certo? Sim, E isso é possível. Estádios de futebol, locais de aglomeração, etc e tal, da mesma forma. Agora, a prerrogativa num estádio de futebol, por exemplo: "Ah, não, eu não vou me desarmar, tal". Então você vai assinar aqui a responsabilidade que você está entrando armado aí dentro. Pode acontecer.
ou uma decisão do batalhão de choque naquele local, até uma questão de segurança. Nenhum policial entra armado, né. Então deve-se atender aí às exigências por questões de segurança, mas a farda não, a farda é dele, entendeu? Seja de quem for. Se ele tá fardado, ele tá no exercício das suas É, prerrogativas e legais. tem que ser Tem que respeitado, ser né? respeitado. É. E respeitar também o civil, Sim, sem dúvida. trabalhador, que o bandido é outro papo, né? É, Outra não, conversa. sim, mas aquele o Mas cidadão que está desenvolvendo como é sua que é o função. seu relacionamento com a imprensa, coronel, hoje? Olha, eu sempre defendi a tese, né, e isso daí eu aprendi desde os bancos escolares, de que a imprensa é fundamental para o exercício da cidadania, né. Então, desde os primeiros momentos, ao ingresso na academia de polícia militar, principalmente também na faculdade de direito, de que a imprensa é fundamental para aquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, que é um negócio que está tão em voga hoje em Sim, dia, mas realmente é, né, a liberdade de imprensa é a condição de se dizer aquilo que alguém não gostaria de ouvir. Inclusive está lá na BBC de Londres escrito isso. Então, a gente tem que ter essa liberdade de imprensa. A gente tem que ter a possibilidade de exercer seu pensamento de uma forma legítima, de uma forma constitucional, de uma forma em que você possa ser responsável por aquilo que você diz, dentro do que está previsto na legislação. Então, desde longa data, eu entendi que a imprensa é fundamental, né, para o exercício da cidadania. Se há determinados vieses, seja lá qual for, dentro de uma determinada redação, o problema do veículo de comunicação, em que o cidadão vai escolher entre A ou B, mesmo porque a possibilidade, a pluralidade de fontes legítimas de informação deve ser escolhidas e decididas por aquele que consome a informação. É importante também que nós temos que distinguir o que é informação e desinformação. Por isso que a produção de uma notícia devidamente a fake news, né? apurada, exatamente, deve ser importante. E desde quando eu comecei a exercer, por determinação da própria Polícia Militar, que me designou para ser oficial de ligação na Secretaria de Segurança Pública, na seção técnica de comunicação, e nós trabalhávamos naquela ocasião com vários jornalistas que produziam as matérias para serem divulgadas para a imprensa, você do lado de cá do balcão que a gente fala, né, como assessoria de imprensa. Aprendi muito com os jornalistas que trabalhavam lá naquela ocasião, né, com a Uda, deixar aqui um abraço para ela, para o Enio Luciola, né, e para tantos outros que trabalhavam lá conosco naquela ocasião, né. Então a gente comecei a entender, né, como é que o que é ser assessor de imprensa, como que se trabalha do ponto de vista de defender o mundo corporativo, de que forma que você pode assessorar uma determinada autoridade, como que você desenvolve um media training, de que maneira que um porta-voz deve se portar, então, e como se relacionar ética e profissionalmente com as redações. Porque existem aí um jogo de interesse óbvio, né? A polícia deve defender os seus interesses institucionais e a imprensa deve produzir a sua notícia, Sim. né? Dentro do factual, que é aquele negócio que acontece agora aqui, né, em determinado momento, qualquer policial pode dizer, né, o que nós chamamos de lead, né? O que, quando, onde, como, por quê. Dentro de ter, porque o policial fardado, né, no exercício da sua função, ele é um porta-voz da instituição também. Não um porta-voz credenciado, mas é um porta-voz, né? Ao passo que aquele porta-voz que é credenciado, que eu cito, porta-voz stricto sensu, é aquele que está preparado para falar em nome da instituição, né, do ponto de vista dos interesses institucionais, e que deve ser preparado para isso, né? Mas no calor dos acontecimentos, né, se o policial não fala o que aconteceu ali agora, nós perdemos a oportunidade de divulgar uma boa ocorrência para a imprensa Sim, naquele determinado momento, né? sim. Então tem que falar, né? É claro que ele não vai falar sobre fardamento, sobre armamento, sobre helicóptero. Isso é uma decisão institucional, né? Então você tem que ter um porta-voz que esteja preparado para isso.
Então, o relacionamento com a imprensa sempre foi muito bom. Eu sempre defendi do ponto de vista da imprensa aquilo que é importante para o exercício da cidadania. Agora, é importante também que o cidadão tenha distinção e tenha o convencimento de como consumir essa informação de uma maneira adequada, né? Sem entrar no mérito aqui. Mais uma vez aí entra o respeito de ambos O os lados, né? respeito de ambos os lados. E É. eu sempre tive muito respeito com as produções das redações, né? Porque a PM é um negócio muito. A gente tem uma solicitação lá, naquela época pelo menos, de mais 70 pedidos de imprensa por dia. A assessoria, a gente Olha, fica doido. 70 pedidos de informação por dia, né? Então a gente tem que direcionar isso de uma forma adequada. Então nós temos lá o Major Felipe, deixa um abraço aqui para ele também, que é o chefe da divisão de imprensa hoje lá na PM, e que trabalha em conjunto lá com o Coronel Macera, juntamente com o comando, para carrear, né, as informações necessárias para que, porque a gente tem uma questão importante na imprensa, que é o famoso deadline, né? sim. Que é aquele horário limite É, para a produção da Às notícia. vezes está ao vivo. Às vezes está ao vivo. É, Então a gente tem que entender tudo isso daí, entender como É. que a redação funciona. E lá a É. gente tem essa noção. E às vezes tem algumas matérias que estão sendo produzidas, etc. Algumas coisas quando chega um pedido meramente protocolar, né, porque já houve toda uma produção, uma investigação sobre alguma coisa, né? E eu sempre dizia assim para os veículos de comunicação, né? Olha, vamos trabalhar de uma forma importante aqui, num relacionamento ético e profissional, né? Se nós vamos tomar pau, vamos assim dizer, não vamos bater na gente, fala para a gente se defender, né? Agora, se for uma boa ocorrência, também nos dê espaço, né? Porque a gente tem os posicionamentos institucionais lá, no caso de desvio de conduta. E a gente sempre antecipava, a gente sempre ia à frente da imprensa. Então, você tinha lá um desvio de conduta, lá, um homicídio que não estava previsto na legislação, a gente já se antecipava e já dava essa notícia para a imprensa. Entendeu? Para quê? Para a gente não ser pego de surpresa. Então a gente se posicionava, montava logo gabinete de crise, adotava as providências necessárias, não só do ponto de vista de imprensa, de como tratar isso, mas do ponto de vista legal, institucional, das providências que devam ser tomadas, etc., desde que devidamente apurado internamente também. A gente não pode partir do pressuposto que todo mundo é culpado, porque às vezes uma determinada ação que é veiculada, ela está totalmente distorcida da realidade. Por isso que a gente tem que fazer o contraponto. É. E o contraponto é importante. Eu ficava doido lá quando se produzia uma determinada. Vinha um pedido para a gente falava, vamos atender, etc e tal, né? O que é prestação de serviço? É prestação de serviço importante. Vamos falar. Mas era uma matéria totalmente distorcida, que era contra. Aí eu falava, poxa, não é que nós tivemos aqui uma conversa, né? Mas entre aquilo que você está propondo e aquilo que a gente está falando, tem que ter um alinhamento, um desvio médio padrão, vai, 10% para mais, 10% para menos, vamos bater um pouquinho, mas vamos elogiar também. Mas não, assim, naquela matéria que a gente falou que ia atender, ser totalmente discrepante. Era uma matéria que poderia ser boa do ponto de vista de prestação de serviço para o cidadão, informação para o cidadão do que fazer, como fazer, o que é importante e o que não é, mas saía totalmente discrepante. 80% só metendo pau na PM e nós atendemos o cara na boa fé. Aí eu ligava para o diretor de redação, falava com ele lá, falou, olha, entre aquilo que foi trabalhado em conjunto aqui, isso. por que vocês É o fizeram isso com a diálogo, né? gente? É diálogo. É É. assim que se trabalha, né? É. Coronel, a gente está, infelizmente, chegando ao final Já? do nosso podcast. Passou rápido, né? Tá. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Essas são boas. O senhor tem medo de alguma coisa? Olha, eu sou temente a Deus, né? A gente tem que respeitar Deus antes de todas as coisas, né? Medo, a gente tem que viver intensamente cada momento, cada segundo, né? Colocar Deus na frente das nossas decisões, e fazer o bem sem saber a quem, e vamos trabalhando que as coisas acontecem naturalmente, Bom, né? Mas olha, medo todo mundo tem de alguma coisa, né? uma excelente entrevista com o coronel. Ele mostrou direitinho como funciona a Polícia Militar de São Paulo, do estado de São Paulo. E a gente tem que ter respeito. Assim como ele disse, a polícia também tem que ter respeito pelos civis que são trabalhadores, Cidadãos, não é? Eu creio que vocês devem ter gostado muito da entrevista. Muito obrigado, coronel, pela A presença. alegria foi minha. Estamos às ordens aqui, sempre. Tá bom. E muito obrigado a todos. A gente volta
na próxima oportunidade, tá bem? E deixar um abraço aqui a todos os telespectadores e internautas. Abraço a todos.